Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nessa aula de agora então a gente vai continuar a resolver exercícios de derivada como uma função. Então basicamente o que a gente tem feito é achar a derivada de uma determinada função usando a definição de derivada. Em alguns casos específicos a gente olha para o domínio mais amplo da função, assim como a gente olha também para o domínio mais amplo da derivada encontrada também, certo? Bom, então vamos lá. Então, nesse nosso exercício agora, a gente tem a função f de x igual a x mais a raiz de x. Então, primeira coisa, né, eu tenho essa raiz de x aqui, o domínio da função f vai ser, então, todos os reais não negativos, né? Então, o x tem que ser maior do que ou igual a zero. Muito bem. Bom, a definição de derivada é f' de x é igual ao limite, quando h tende a zero, do f de x mais h menos f de x sobre h. Bom, então aqui isso nos dá o limite quando h tende a zero, de x mais h mais a raiz x mais h. Então, esse aqui é o f de x mais h menos o f de x, que é x mais a raiz de x. Tudo isso sobre h. Bom, então aqui eu fiquei com limite quando o h tende a zero de x mais h mais a raiz de x mais h menos x menos a raiz de x, tudo isso sobre h. Bom, aí aqui o que acontece? X menos x vai embora. O que mais que acontece aqui? Do jeito que está, quando h tende a zero, isso aqui vai para raiz de x, certo? Então eu fiquei com raiz de x menos a raiz de x, fica igual a zero, né? O h já está indo para zero, fico com zero igual a zero. Então eu continuo com uma indeterminação. Bom, então a gente precisa se livrar dessa indeterminação. E uma boa maneira de se livrar dessa indeterminação é multiplicando em cima e embaixo por esse conjugado aqui. Então eu tenho a raiz de x mais h mais a raiz de x, então vai ficar então, ao fazer isso, repara o que acontece, né? Então, eu vou ter h vezes isso. Então, isso aqui vai ficar o limite. Quando o h tende a zero. De h vezes a raiz de x mais h mais a raiz de x. E quando eu multiplico isso por isso, eu tenho o produto da diferença pela soma. Logo, o produto da diferença pela soma vai me dar o quê? Vai me dar, então, a diferença de quadrados, ou seja, então vai ficar mais o quadrado primeiro, que é x mais h, menos o quadrado segundo, que é x. Né, que vai ser a raiz de x ao quadrado, raiz de x mais h ao quadrado. E tudo isso sobre h vezes a raiz de x mais h mais a raiz de x. Muito bem. Aí o que acontece? X menos x vai embora. E aí, no fim das contas, o que aconteceu aqui, né? A gente ficou, então, com h aqui e h aqui. Logo, a gente pode colocar esse h em evidência. Então, isso aqui vai ficar h vezes a raiz de x mais h mais a raiz de x menos 1. Menos 1 não, perdão, mais 1. Então, esse h aqui vira 1. Isso aqui ficou separado. Bom, aí repara que com isso, o h vai embora. Então, eu fiquei com o limite do raiz x mais h mais a raiz de x mais 1 sobre raiz x mais h mais a raiz de x. Acontece que, agora, quando o h tende a zero, isso vai para a raiz de x, que com mais raiz de x fica 2 raiz de x. E aqui também fica 2 raiz de x, certo? Então, eu tenho, então, que o f' de x, ele ficou, então, 2 raiz de x mais 1 sobre
2 raiz de x. E dizer isso é o mesmo que dizer 1 mais 1 sobre 2 raiz de x. Bom, e aqui uma coisa importante a ser observada é, olhando para a nossa derivada, né, olhando para aquilo que a gente achou, o domínio mais amplo dessa derivada vai ser o quê? Vai ser os reais não apenas não negativos, mas como aqueles positivos, né? Ou seja, você tira todos os números negativos e ainda tira o zero, porque primeiro não pode ser negativo porque eu tenho uma raiz quadrada, e segundo pode ser zero porque eu tenho esse raiz x no denominador. Tá? Então, esse é um ponto importante, porque isso que a gente fez, a gente já estava meio que considerando implicitamente, né, que o x teria que ser diferente de zero também. Certo? Então, esse era um ponto importante. Para isso dar certo, esse x, a gente já teria que estar implicitamente considerando aí que o x também é diferente de zero, além de ser positivo. Tá? Bom, então é isso. Então, a derivada dessa função está aqui, certo? Podemos escrever das duas maneiras. Tá? Então, o domínio, né, da função e da derivada são diferentes. Né? Ali a gente excluiu aí um elemento do domínio. O que significa dizer que essa função ela não é derivável em zero. Tá? Então, ela é derivável em todos os outros valores do domínio, menos no zero. Beleza? Bom, então dessa maneira a gente matou nossa questão. Bom, então nesse próximo exercício, a nossa função é a função raiz de 1 mais 2x. Tá? Bom, então vamos lá. Então, mais uma vez, vou primeiro buscar a derivada dessa função. Então, a sua definição vai ser o limite, quando h tende a zero, do raiz de 1 mais 2 vezes x mais h, né, que vai ser o f de x mais h, menos a raiz de 1 mais 2x, que é o f de x, tudo isso sobre h. Então, vai ser o limite quando h tende a zero. Muito bem. Bom, quando h tende a zero, isso aqui vai para a raiz de 1 mais 2x, que menos a raiz de 1 mais 2x dá zero, então fica 0 sobre 0. Então, o que a gente precisa fazer primeiro é se livrar dessa indeterminação. E assim como a gente fez no exercício anterior, uma boa forma de se livrar dessa indeterminação é multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 1 mais 2 vezes x mais h, mais a raiz de 1 mais 2x. Certo? Que é o conjugado desse cara. Tudo isso sobre raiz de 1 mais 2 vezes x mais h, mais a raiz de 1 mais 2x. Muito bem. Bom, então, isso aqui então ficou o limite quando h tende a zero. Então, em cima a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com o quadrado primeiro, que é 1 mais 2 vezes x mais h, menos o quadrado segundo, que é 1 mais 2x. Tudo isso sobre h vezes a raiz de 1 mais 2 vezes x mais h, mais a raiz de 1 mais 2x. Beleza? Bom, aí o que acontece aqui, né? No nosso numerador, isso aqui ficou como? Ficou 1 mais 2x mais 2h menos 1 menos 2x. Então, algumas coisas acontecem, né? 1 menos 1 vai embora, 2x menos 2x vai embora, e a gente ficou com o quê? A gente ficou, então, com esse h, 2h sobre isso. Então, esse h também pode ir embora agora sem problema nenhum. Sendo assim, isso aqui nos dá, então, o limite quando o h tende a zero de 2 sobre a raiz de 1 mais 2 vezes x mais h mais a raiz de 1 mais 2x. Bom,
Quando h tende a zero, isso aqui vai para 2x, né? Porque isso aqui vai para x, vai para 2x, então esse com esse vai dar 2 vezes isso. Então, isso aqui ficou, então, o limite, quando h tende a zero, de 2 sobre 2 vezes a raiz de 1 mais 2x. E aí, de novo, aqui simplifica, aqui fica 1. Então, aqui de novo, né, mais uma vez, esse limite não está mais aqui, né? A força do hábito. Então, de fato. Então, o que a gente tem é que o f' de x ficou 1 mais 2x. 1 sobre 1, raiz de 1 mais 2x. Então, essa é a derivada dessa função. Então, essa é a derivada dessa função. E aí, mais uma vez, vale observar os domínios, né? No primeiro, na função, né, o domínio mais amplo de f vai ser quem? Bom, isso aqui tem que ser maior ou igual que zero, certo? Então, se 1 mais 2x tem que ser maior ou igual que zero, é porque o x tem que ser maior ou igual que menos 1 sobre 2, né? Então, aqui vai ser de menos 1 sobre 2 fechado até mais infinito aberto. Enquanto que aqui na derivada, né, ele vai ter que ser estritamente positivo, porque eu tenho esse cara no denominador e não pode ser zero. Então, vai ser quase esse domínio, tirando apenas um elemento, que é o menos meio. Certo? Então, de novo, né, essa função ela é derivável em todo x real maior, estritamente maior que menos meio. Ou seja, então, no nosso domínio, ela não é derivável no x igual a menos meio. Né? Esse é um ponto importante. Certo? Beleza? Então, mais uma vez, a gente achou a derivada aí usando definição, isso envolve algumas contas e tal. Mais para frente, a gente vai apresentar algumas técnicas de derivação, algumas regras para algumas funções específicas, e aí essa coisa de resolver o limite não vai se fazer mais necessário, mas isso é algo que a gente vai fazer mais à frente, certo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula.